convidada de hoje é Clarissa Pereira. Ela é nutricionista graduada pela Unirio, com mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, em Portugal, pós-graduada em psiconutrição e comportamento alimentar, suplementação clínica e esportiva, prescrição de fitoterápicos. Ao longo da sua formação e atuação profissional, vivenciou realidades muito diferentes, desde projetos sociais em comunidades até instituições de ensino de alto padrão. Essas experiências continuaram para uma visão da nutrição como um cuidado que precisa estar presente em diferentes contextos e ser acessível a todos. Hoje, sua atuação é especialmente voltada à nutrição comportamental, buscando compreender não apenas o que uma pessoa come, mas como, por quê e em quais circunstâncias. Vamos falar sobre alimentação, comportamento, escolhas, culpa, relação com a comida e sobre como podemos construir uma forma mais consciente e equilibrada de nos alimentar. E este episódio também marca o início de uma parceria muito especial. A Clarissa passa a integrar o projeto Visão Feminina, trazendo mensalmente para a nossa revista conteúdos sobre alimentação e comportamento, além de fazer parte dos nossos projetos que estamos preparando para nossas mulheres. Clarissa, seja muito bem-vinda ao podcast Visão Feminina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito animada. Hoje vai ser o início de uma grande trajetória juntas. Sem dúvida. E eu quero agradecer por você ter topado, tanto estar aqui hoje no podcast, quanto também fazer parte desse projeto incrível que nós estamos criando com mulheres. Eu que agradeço o convite, né? Porque é um projeto tão incrível quanto o seu, que transforma vidas de mulheres que precisam tanto escutar o que você fala, o que você traz, e fazer parte disso é uma honra imensa. Muito obrigada. Obrigada a você. Vamos começar? Com certeza. Primeiro eu quero saber, quem é Clarissa Pereira? Clarissa, eu sempre gosto de falar que eu sou filha de 2 enfermeiros e professores de enfermagem, porque eu considero que isso me formou uma pessoa muito diferente e muito peculiar. Porque com tanto cuidado com a saúde que eles tinham com outras pessoas, eu acabei crescendo uma pessoa também que se preocupa muito com a saúde do próximo, com a qualidade de vida do próximo. Sou dançarina também, amo dançar. Me considero uma pessoa muito empática, precisa disso para a nutrição também, né? Sim. Uma viajante, amo viajar. Não é à toa que eu fiz a minha mobilidade acadêmica em Portugal. Uma pessoa corajosa, uma pessoa aberta ao novo. Perfeito. Em que momento você percebeu que a nutrição seria o caminho que gostaria de seguir profissionalmente? Eu sempre fui muito engajada em causas sociais e queria inicialmente fazer direito, para seguir o direito ambiental e cuidar do meio ambiente. Até que eu percebi que eu não trabalharia a favor do meio ambiente, né? Porque nessa área o que mais tem de emprego é o contrário, defender empresas que acabam prejudicando o meio ambiente. E aí eu fiquei naquela dúvida, o que eu faço? E aí, voltando ao que eu falei, sou filha de 2 enfermeiros, profissionais de saúde. Falei, como é que eu vou fugir dessa área que eu acabei sempre estando ali envolvida, ia muito para o hospital, ia muito para eventos de saúde. E aí eu falei, gente, tá na cara, nutrição. Eu amo falar sobre alimentação, amo falar sobre saúde, amo falar sobre bem-estar. E aí acabei indo para esse caminho da nutrição. Pô, que lindo. E assim, é bonito ver, né, que a sua família sempre te colocou nesse meio, né, sempre te levou para a qualidade de vida, para a saúde, né. Então, ver você entrando para a nutrição e se dedicando tanto a também essa questão de alimentação comportamental, que eu acho fundamental, né, a gente falar sobre isso, principalmente na alimentação, porque isso afeta demais e a gente vai estar abordando sobre isso aqui hoje, né. Então, você teve experiências profissionais em realidades sociais muito diferentes, né, porque desde projetos em comunidade até escolas de alto padrão, o que conviver com realidades tão distintas ensinou para você sobre alimentação? Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre, na faculdade, queria estar em contato com diferentes áreas da nutrição, seja em comunidade, como você falou, ou em escola, ou em projeto social. E aí foi entrando numa comunidade na Babilônia, que tinha um projeto social muito interessante de aproveitamento dos alimentos, que é a favela orgânica. Eu conheci um meio incrível, assim. Abriu meus olhos para muitas questões em relação à alimentação, como, por exemplo, como fazer uma alimentação saudável para uma pessoa que vive com uma cesta básica, por exemplo. Como ela consegue multiplicar aqueles alimentos ali, né? Como consegue ter qualidade de vida, como consegue ter
praticidade no dia a dia, fazer refeições diferentes, não viver só de arroz e feijão. E aí também fui para outras escolas de alto padrão e percebi como às vezes a pessoa tem condição de criar até um próprio filho com o melhor da alimentação e não faz, porque acaba mandando pela lancheira dele alimentos que não são tão interessantes, ou a própria criança não tem algum conhecimento e recebe e leva para a escola aqueles alimentos que são interessantes, mas não come, acaba deixando de lado. E foi justamente voltando atrás, nesse projeto social que eu trabalhei, eu conheci uma outra nutricionista, que falava muito sobre comportamental também. E aí a gente acabou abordando mais e mais e mais. No meu intercâmbio, eu estudei nutrição comportamental. E foi cada vez, fiz uma mentoria também que falava sobre nutrição comportamental. E aí meu caminho não tinha como seguir outro. A nutrição comportamental acabou ganhando assim uma luz imensa na minha vida. E eu percebi que em todos esses meios que eu estava atuando como estágio, eu estava levando a nutrição comportamental, porque eu conversava com as crianças sobre o comportamento delas com a comida. Sim. No projeto social eu atendia pessoas que tinham transtornos alimentares. Enfim, nas escolas que eu trabalhei também, eu via crianças ali que às vezes tinham algumas questões com alimento, que precisavam ser levadas assim, com mais atenção do que simplesmente dizer come isso, come aquilo. A criança sabia o que ela tinha que comer, mas como ela ia comer aquilo? Tinha que lidar, tinha que trabalhar o que estava impedindo ela de comer, né? Então vai basicamente por aí o caminho. Ai, que legal, cara. Eu fiquei apaixonada quando eu fiquei sabendo pela sua mãe que você trabalhava, né, com nutrição comportamental. Eu já tinha estudado algum tempo atrás sobre terapia cognitiva comportamental. Eu fiquei apaixonada por isso. Eu já cheguei a trabalhar como coach de emagrecimento. Eu falava sobre a terapia comportamental, né? E aí, quando sua mãe falou, não, a minha filha trabalha com isso, que não sei o que, eu falei, não, eu preciso conhecê-la, eu preciso saber quem é ela para trazê-la para o meu projeto, porque vai ajudar muitas mulheres, né? Vai ajudar também muitas pessoas da academia, né? Onde a gente vai começar o nosso trabalho. Então, existe uma ideia de que comer bem é caro, e por isso uma alimentação saudável não seria acessível para todos. A sua experiência confirma ou desconstrói essa ideia? Desconstrói completamente essa ideia. Não precisa ter milhões ou vários reais para conseguir ter uma alimentação de qualidade. Precisa ter conhecimento e principalmente entender o que funciona para você, né? Não adianta passar ali, por exemplo, o whey, que está na moda. Tudo agora tem proteína. Até cerveja eu vi esses dias que tem proteína. É uma cerveja específica lá. A pessoa acaba vendo essa mobilização das redes, da indústria, falando que tudo precisa ter adição disso, adição daquilo, que consequentemente é mais caro, e acaba associando que a alimentação precisa ser cara. Mas não tem nada a ver com isso. A alimentação de qualidade, eu costumo dizer, que é o mais natural possível. O que é alimentação natural? É o que a gente compra na feira, é o que a gente compra de legumes, verduras no mercado, é o que a gente procura realmente que nutra a gente. E mais uma vez voltando para o lado da nutrição comportamental. O que realmente nutre o nosso corpo de verdade. De repente você, eu não vou comer esse alimento aqui porque ele não sei, não é nutritivo. Mas isso aquilo ali te nutre como pessoa, porque você acaba se lembrando da sua avó, da sua mãe, da sua tia que fazia aquele alimento para você quando você era criança ou adolescente. Aquilo funciona para você de alguma forma. Não funciona para o outro, mas para você funciona. Então, a alimentação ela não precisa ser cara, ela precisa realmente funcionar para você na sua individualidade. Muito bom. Existe uma frase sua que me chamou muita atenção. Quando quero, eu vou. Disfarço o medo, visto a coragem e faço. De onde vem essa coragem? Eu acredito que são dos meus pais, tá? Inclusive, vou abrir aqui um acontecimento. Quando eu estava no início da faculdade, até me emociona um pouco, mas meu pai estava passando por um tratamento de câncer. E me moveu muito, assim, de querer ajudar ele com a parte da nutrição. Sim. Inclusive, foi uma das coisas que eu percebi como a nutrição é ampla, né? Como tem várias áreas da nutrição que a gente consegue usar para ajudar tanta gente. E meu pai tinha uma característica muito forte dele de cozinhar. E a alimentação sempre foi muito afetiva, né? Nesse sentido. Estava sempre ali comendo a alimentação do meu pai. E aí, acabei ajudando ele com essa questão do tratamento do câncer. Enfim, sempre ali movimentando a questão de várias áreas diferentes da nutrição. Tanto meu pai quanto a minha mãe são pessoas muito corajosas, sempre me ensinaram ali a fazer o que eu podia e o que eu não podia para atingir o que eu queria. E nessa busca de vou ajudar meu pai com o que eu posso e com o que eu não posso, eu aprendi muita coisa sobre essa área da nutrição oncológica também. Mesmo não sendo a área de interesse para trabalhar, mas eu aprendi.
Na minha faculdade foi sempre assim, sempre buscando aprender cada vez mais. E eu acredito, como eu falei, que veio muito dos meus pais essa questão de ser corajosa. Eles dois trabalharam sempre em hospitais públicos, estavam ali lidando com questões muito difíceis de serem lidadas. E eu, como uma criança que vive muito em creche, muito sozinha, muito tempo em escola, aprendi que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer por mim, assim, quando eu estava sozinha. Então, eu acho que vai muito por aí. Uhum. Você viveu isso na prática quando foi sozinha para Portugal, sem conhecer ninguém, para estudar durante 6 meses. Como foi tomar essa decisão e sair completamente da sua zona de conforto? Exatamente isso, sair completamente da minha zona de conforto. Eu sempre quis ter uma experiência fora do país. Durante na época da escola, eu via pessoas fazendo e não sabia como eu podia fazer, até porque não tinha até mesmo condição financeira para fazer um intercâmbio ou qualquer coisa. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri que tinha essa possibilidade, que eu consegui uma bolsa para ir para lá, só precisava fazer tudo sozinha. E, como eu falei, eu sou muito corajosa e muito teimosa também com o que eu quero. Então, eu falei, não, essa vaga já é minha. Fiz tudo o que tinha que fazer, me inscrevi, segui todas as dicas que eu via, assim, da internet. Não via ninguém que tinha feito o mesmo programa que eu, mas eu via pessoas que faziam algo parecido. Então, eu me inspirei. E aí, eu falei, é a oportunidade perfeita, eu tenho que ir. E não que eu, assim, fosse apaixonada pelo país ou algo do tipo. Eu só queria isso, eu queria fazer essa experiência diferente. E eu foi a melhor coisa que eu pude fazer. Conheci gente incrível, conheci um país incrível, sou apaixonada por Portugal. A faculdade me ensinou muita coisa que a daqui não me ensinava, com outra visão, com outros olhos. A parte prática, por exemplo, é muito diferente. Eu gostava muito de trabalhar com restaurante. Era uma área que eu pensei muito em seguir. E lá era bem forte essa área de alimentação coletiva. Então, é basicamente isso. Qual Clarissa voltou de Portugal? O que aquela experiência mudou em você, como mulher e como profissional? Eu acho que uma Clarissa mais empoderada em relação ao que ela acredita. Porque por mais que eu sempre tive coragem de fazer o que eu queria, eu tinha dúvida, será que eu sou realmente capaz? Será que eu vou levar isso adiante? Ou será que eu só vou começar e não vou ter estrutura para continuar? E quando eu me percebi em outro país, fazendo tudo sozinha, conhecendo tudo do zero, morando sozinha, eu falei, gente, do nada eu tô aqui com outra cultura, com outras pessoas, se eu consigo sim. E com a própria faculdade, quando eu aprendi outras áreas da nutrição, quando eu consegui ter contato mais forte com a nutrição comportamental, eu percebi, eu não preciso estar ali presa ao que me impõe, como isso é certo, isso é o errado, até mesmo na nutrição. Você precisa seguir isso, precisa seguir aquilo. São 3 caminhos da nutrição que você pode seguir. Não, se eu acredito que a nutrição comportamental tem a força, eu vou seguir ela, por mais que aqui no Brasil não falem, na época, não falavam tanto. Hoje em dia está um pouco mais falada, tem mais informações, mas eu acredito que eu voltei mais empoderada mesmo. Eu, como estudante de educação física, eu percebi, e hoje eu me especializei, né, em reabilitar lesão, eu dou aula de alongamento e mobilidade, eu percebi que tudo que a gente pensa, que a gente se estressa do dia a dia, da nossa rotina, fica preso no nosso corpo como forma de tensão e pode modificar a estrutura corporal. Essa questão da alimentação também pode influenciar no nosso corpo? Sem dúvida. A gente é o que a gente come, né? A gente ouve tanto isso. E eu costumo até falar para os meus pacientes que se eles cozinham com raiva, o que eles acham que eles estão colocando para dentro? Se eles cozinham com aquela pressa da noite, eu estou irritado, vou fazer qualquer coisa aqui só para comer. Além de normalmente ser um alimento que não é tão nutritivo, que a gente faz mais rápido ali só para colocar para dentro, né? Costuma vir com essa energia da raiva, do cansaço. Então, não que a gente não possa fazer comida quando estiver cansado ou quando estiver mais para baixo, até porque a gente não tem muita opção, né? Às vezes é o que dá para fazer. Mas colocar realmente uma intenção boa no que a gente está comendo, procurar de onde vem, às vezes até a origem daquele alimento, se é de um produto local, se é de agricultura familiar, é mais interessante do que aquele alimento que vem, além da questão da sustentabilidade, né, que é menos transporte, menos gasto com gasolina, tem também a questão você está ali priorizando algo que é mais saudável, tanto para você, quanto para o seu corpo, quanto para a sua alma, porque não vem daquela grande produção que é cheia de, enfim, coisas que a gente não quer colocar para dentro, né? Pois é. Essas coisas todas que prejudicam a saúde, né? Muitas mulheres deixam de realizar algo
não porque não querem, mas porque estão esperando o medo desaparecer. Pela sua experiência, é possível ter medo e ainda assim seguir em frente? Sem dúvida nenhuma, né? Às vezes a gente não tem outra opção, tem que seguir com medo. Não vai seguir? Vai seguir sim. É, mesma coisa com a alimentação. Tem muito paciente que às vezes procura e fala, não sei se eu vou conseguir. Eu falo logo, se você acha que não vai conseguir, por que você começou? Ah, porque eu tenho alguma esperança. Então, se você tem esperança, você tem alguma parte de você que acredita sim que você consegue vencer essa luta que você está tendo, de repente, com peso ou com alimentação, com alguma coisa mais específica. Então, põe força nessa crença que você tem, nessa coragem que você teve de me procurar e coloca na mudança que você quer procurar para você, né? Sim. Eu quero que você me responda uma pergunta que vai esclarecer muita gente. Afinal, o que é a nutrição comportamental? A nutrição comportamental, ela vai um pouco além do que se come. A gente costuma muito ouvir que nutricionista passa a dieta que a gente deve comer. Ah, você tem que comer brócolis, tem que comer alface, tem que comer verdura. Todo mundo sabe que tem que comer verdura, tem que comer legume. Todo mundo sabe que refrigerante faz mal. Mas e o como a gente come? É isso que a nutrição comportamental traz. Sentimentos, o ambiente, a cultura, tudo que está envolvido com a alimentação, a gente considera na nutrição comportamental. Por quê? É muito, como eu falei, fácil passar o que o paciente deveria comer como ideal. Mas e se ele traz ali uma carga, de repente, emocional muito forte, que acaba ele transformando em compulsão alimentar? Sim. Não adianta eu passar para ele o plano perfeito, que eu sei que ele vai ter resultado em tanto tempo. Ele não vai seguir completamente, porque ele vai ter episódios compulsivos. Sim. Né? Então, a gente precisa, sim, entender o que ele traz por trás daquela vontade de comer melhor. Como eu falei, a cultura, o ambiente, a família. Então, a nutrição comportamental, ela abrange um olhar assim, mais 360 da pessoa. E a gente trabalha técnicas também cognitivo-comportamentais para fazer mudanças, né? A gente tentar ali ter um resultado bem interessante. Trabalha bem próximo com a psicologia. Sim. Aliás, sua mãe é psicóloga. Vocês já debateram sobre essa questão da terapia cognitiva comportamental, da alimentação, da psicologia? Vocês já chegaram a conversar sobre o assunto? A família é tão voltada para a área da saúde que ela, não satisfeita em fazer enfermagem, fez psicologia, né? Sim. E a gente conversa bastante, sim, sobre questão de transtornos alimentares, sobre técnicas cognitivo-comportamentais. Ela me ajuda um pouquinho a entender melhor algumas questões e eu ajudo ela a ter uma visão nutricional mais forte, né? Sem dúvida nenhuma, a gente debate bastante sobre o assunto. Então, Clarissa, quando ouvimos a palavra nutricionista, muita gente já imagina dieta, balança, calorias e uma lista de que pode e o que não pode comer. Mas você trabalha com nutrição comportamental. O que isso significa, assim, nessa questão de as pessoas vivem, não posso comer isso, não posso comer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, vive se pesando, O que você tem para falar com eles pensando na sua área de nutrição comportamental? Quanto mais restrição, mais chance da gente ter ali transtornos alimentares, da gente ter mais problemas com a alimentação. Então, eu sempre falo, se você olha um alimento como proibido, qual a chance de você ter mais interesse naquele alimento? Muito grande. Muito grande. Então, a gente precisa mudar um pouco essa visão de o que é alimento proibido, o que é alimento que a gente pode comer, o que pode e o que não pode. Perguntam muito, né? Ai, Nutri, pode comer isso, pode comer aquilo? Sim. Cada hora muda na internet, nos artigos. Uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal, aí vira uma briga aí de artigos mostrando isso, mostrando aquilo. E acaba que a ciência sempre tem razão, obviamente a gente precisa seguir o que a ciência mostra, mas as pessoas acabam tendo essa dificuldade de acessar esses materiais, então confiam no que falam na internet. E aí eu volto para essa questão do que é proibido, o que é permitido. Não deveria nenhum alimento ser proibido, por mais que a gente considere ali, esse alimento é industrializado, ele favorece, de repente, tem muito açúcar, digamos assim. É um alimento que a gente deve evitar. É um alimento que, de repente, para um diabético, não é nem um pouco interessante, ele precisa realmente deixar de lado da vida dele. Sim. Mas para uma pessoa que não tem diabetes, uma pessoa que está ali com os exames super controlados, qual é o problema dela comer um pedaço de bolo, por exemplo, que ela considera às vezes proibido?
Como eu falei também, às vezes é um bolo que a avó dela faz para ela. Ela olha aquilo ali, ai meu Deus, eu tô na dieta certinha, seguindo a semana inteira, justamente hoje a minha mãe, minha avó fez um bolo, vou ter que comer, e agora? Perdi toda a semana de dieta. Não, gente, essa é a visão do alimento proibido, que a gente precisa cortar, não existe. Eu tenho uma aluna minha, e cara, parece que você falou com ela agora. A Marisa, eu tô falando de você agora, hein? A Marisa, na semana passada, chegou uma aluna lá, que ela faz bolo, uns bolos bonitos, bem gostosos, bem molinhos, sabe? E aí eu falei, quem vai querer... Ela falou, eu posso servir aqui bolo no final da tua aula? Aí eu perguntei para o Márcio, né? Aí ela falou, não, o Márcio falou, pode, não sei o quê. Aí o pessoal foi pro cantinho, ele foi dar a aula dele, o pessoal foi pro cantinho para comer o bolo. E aí eu falei, vamos, Marisa, comer um pedacinho de bolo? Ela, não, Márcio, eu não tô comendo doce. Eu não estou comendo nem o sorvete, eu fui num restaurante, não comi o sorvete, não comi o doce, não comi a sobremesa, eu não vou comer o bolo. Eu falei, eu sou sua professora de educação física, umzinho, você pode comer, não tem problema não. Aí ela, Márcia, não, eu não posso sair da dieta, eu estou tão bonitinha, eu estou tão certinha, você vai fazer eu sair da dieta? Eu falei, olha só, se você sair agora da dieta, mas depois voltar, não tem problema, isso não vai destruir a tua dieta. E aí ela falou, tá, então tá, foi lá toda feliz, pegou um pedacinho de bolo, e aí levou para casa. Eu falei com ela, você não precisa deixar de comer as coisas. É claro que não é para comer em excesso, né? Demais, toda hora, que não sei o quê. Mas existe essa possibilidade da pessoa comer uma coisinha doce de vez em quando e voltar para a dieta? Com certeza. É como você falou, o que não dá é para ter um exagero, né? Se a gente percebe que a pessoa não consegue de forma alguma se controlar, todo dia está ali comendo fatias e fatias de bolo, todos os alimentos que faz em casa, suco, café, não sei mais o que, levam açúcar, a gente percebe um comportamento que não está saudável, Sim. que precisa ser consertado, né? A gente precisa entender o que está acontecendo para ajudar a pessoa a cortar aquilo. Porque o problema não é um bolo, não é tomar um suco de laranja, não é comer alguma coisa doce. É o conjunto da obra, digamos assim. E, mais uma vez, se tiver um comportamento totalmente errado, a gente precisa entender, modificar. E não simplesmente dizer que um alimento é proibido ou é permitido. Se a pessoa segue ali um padrão muito interessante para ela, que funcione para ela, faz exercício físico, cuida da saúde de verdade... Ela sabe para onde ela tem que voltar. Eu sempre falo assim, você pode passar, de repente, a semana inteira fazendo uma dieta maravilhosa, seguindo um caminho maravilhoso, que inclusive a gente também precisa falar sobre esse conceito de dieta, né? Que muita gente acha que precisa seguir dieta para emagrecer, e não é assim. Tem pacientes meus que não seguem dieta, que seguem mudanças no comportamento e conseguem ter resultados de emagrecimento. Inclusive, às vezes, outras questões que estão ao redor da pessoa acontecendo, como a gente até conversou há pouco tempo da questão da postura, Sim. A pessoa tem uma postura totalmente errada e fica ali, meu Deus, eu não estou conseguindo emagrecer. Às vezes é um conjunto da obra toda errada e a pessoa põe culpa num bolo, gente. Não é assim. Verdade. Assim, existe a gente mudar a visão de que a gente precisa viver de dieta por entender que a gente pode viver de uma reeducação alimentar? Sem dúvida. Quando a gente nasce, a gente não sabe fazer dieta, a gente não tem alimento proibido, alimento permitido na nossa cabeça. E a gente cresce aprendendo alguns comportamentos que nossos pais ensinam. Eu também sempre falo, o prato de comida. É muito clássica aquela frase de se você não comer tudo, eu vou te bater. Sim. Tem criança passando fome na África, come tudo agora. E às vezes a criança, ela tá ali com o sinal de saciedade dela super ok, ela entende, mas ela acaba desaprendendo a entender o sinal de fome e saciedade. E ela cresce como um adulto que se perdeu completamente. E aí precisa reaprender para se alimentar bem de novo. Então, para mim, por exemplo, é mais importante que a pessoa entenda os sinais de fome e saciedade dela do que, de fato, saiba um plano alimentar perfeito que ela consiga seguir e para emagrecer, por exemplo. Porque não adianta você fazer uma dieta que te faça ter fome, você não vai conseguir sustentar de forma alguma na sua vida, você vai ter ali, de repente, um resultado bom, mas vai voltar tudo depois de novo. O efeito sanfona, às vezes, né? Você fica emagrecendo e perdendo. Engorda em dobro, né? Exatamente, porque o corpo realmente é fisiológico, né? Eu queria que você falasse sobre um assunto que está em alta, sobre o monjaro. Muita gente está adquirindo isso para poder emagrecer e tem sido frequente, né, o uso.
O que você fala para essas pessoas que estão adquirindo isso na alimentação? Primeiramente, tem acompanhamento médico, porque não existe comprar sem acompanhamento médico. Se realmente o médico achou que era indicado, que você está apta a usar, eu como nutricionista não posso dizer que aquela indicação está errada, é antiético, mas jamais vou fazer isso. Mas comprar como estão fazendo, por exemplo, do Paraguai, sim, isso é preocupante, gente. Mexe no seu organismo inteiro. Não dá para comprar um negócio desse. Muita gente tem medo até de tomar vacina, mas não tem medo de tomar uma caneta que emagrece. Sim. Sabe, assim, a consciência mexe todo no seu organismo. Você vai ter aquele resultado maravilhoso, de repente, tem gente que não tem resultado bom, inclusive, que compra, gasta muito dinheiro e não tem resultado bom, porque não muda o que tem que mudar, que é a alimentação. Sim. Os hábitos de exercício. E acaba aí tomando aquela medicação, às vezes tem resultado ok, quando para, volta tudo. Por quê? Porque não aprendeu a comer, não aprendeu, de repente, o que estava causando aquele excesso de comida, né, de alimentação. Uhum. Não mudou os hábitos alimentares, não mudou os hábitos de exercício. E, enfim, é muito preocupante realmente. Assim, como nutricionista, eu vejo muito caso de pessoas que estão hoje em dia tomando. Obviamente é uma medicação que ajuda muita gente, que realmente precisa, mas que tem muita gente que não precisa, que está tomando. Que está tomando só para emagrecer, né? Poderia estar economizando muito mais, investindo, de repente, num nutricionista apenas, sim, do que numa caneta. Com certeza. E assim, eu sempre ouvi muita gente falando que toma chá para emagrecer, que tem esses chás aí que estão na moda, que a pessoa fica mais solta, né? Que bota tudo para fora e acaba também desidratando a pessoa acaba ficando mal. Eu já ouvi falar sobre dieta restritiva, pessoas que tomam só sopa. Eu já tive uma vizinha minha que só tomava sopa, emagreceu, só que depois voltou a engordar tudo de novo. As pessoas precisam entender de verdade por que não conseguem emagrecer. Estão fazendo dietas erradas, estão fazendo escolhas erradas, estão tomando providências erradas e não entendem o porquê que não tem resultado. Eu quero que você, como nutricionista, fale sobre esse assunto de uma forma que as pessoas possam entender quais as consequências graves sobre essas atitudes. Primeiramente, é muito importante ter em mente essas pessoas de que o resultado não vem da noite para o dia. Não vem em uma semana, não vem em um mês. Independente do que a pessoa queira fazer. Seja ganhar massa muscular, seja perder peso, seja melhorar a seletividade alimentar. Não existe isso de em uma semana ou em um mês você ter aquele resultado que você tanto quer. E as pessoas não querem investir nesse tempo, né? Às vezes até investem ali na nutricionista por um mês, quer pagar uma consulta de um mês, mas não quer fazer ali acompanhamento de 6 meses, de 4 meses, que realmente é o que a pessoa vai precisar. Assim como qualquer outra área, você precisa entender quanto tempo você precisa se dedicar àquele tratamento para ter o resultado que você quer. E aí, partindo desse princípio de que a pessoa precisa entender que não é da noite para o dia, ela precisa entender que não existe milagre. Então, não vai ser a dieta da sopa que vai resolver o problema dela, não vai ser a dieta da salada que vai resolver o problema dela. Vai ser realmente entender o que está causando aquele comportamento ruim, consertar e aí sim seguir com o que a pessoa precisa de forma individual. Não é porque funcionou para blogueira na internet de não sei onde, que vai funcionar para você. Até porque as pessoas costumam muito se comparar a outras, mas não sabem o que elas realmente fazem por trás. Às vezes, até a questão da própria caneta emagrecedora. A pessoa mostra ali que está fazendo exercício de segunda a segunda, loucamente, com isso emagreceu. Está tomando alguma coisa por trás e ela não te conta. Ou qualquer outra coisa, né? Às vezes também está sem comer, está passando por um transtorno alimentar seríssimo e você está ali, nossa, emagreceu muito. Como você conseguiu? Às vezes, doença. A pessoa está passando por uma doença seríssima, perde muito peso e as pessoas ficam, nossa, parabéns, você emagreceu muito. Sim. Como? Já tive muito caso de paciente assim, que estava até preocupado por comparações, ou que pensou, nossa, agora eu consegui finalmente ter o resultado que eu queria. E aí? Como é que a cabeça da pessoa, né? Como é que a cabeça da pessoa consegue associar que aquilo é ruim, aquela perda de peso? Sim. Se todo mundo fala que é bom. O que acontece? Eu sempre achava que era possível ter alguma coisa definitiva no processo de emagrecimento. Antigamente eu divulgava sobre isso e tal. Só que conforme a minha vida foi passando, eu percebi que não existe nada definitivo. Né? Se você não tiver uma rotina, se você não tiver uma disciplina, né, um foco naquilo que você quer para a sua vida, nenhum resultado vai ser para sempre.
Do mesmo jeito que uma cirurgia plástica, ou uma bariátrica, ou seja lá o que for, não vai ser definitivo. Eu já vi muitas pessoas que fizeram bariátrica, emagreceram, fizeram a plástica de redução de pele e voltaram a engordar tudo de novo. Elas entenderem que a mente domina tudo. Então, por isso que eu achei interessante essa questão da nutrição comportamental, porque a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Então, a gente precisa entender, realmente, é verdade que a gente precisa mudar todos os nossos hábitos, ter uma rotina completamente diferente e aprender que nada na vida é definitivo, a gente precisa ter comprometimento e disciplina. Exatamente, é tudo isso que você falou. Até às vezes você está ali comprometida, segue durante um ano inteiro uma rotina muito maravilhosa, mas acontece alguma coisa na sua vida que mexe com o seu psicológico e você precisa mudar totalmente a forma de você trabalhar aquilo. Você precisa mudar a forma como o seu corpo vai reagir àquilo. Então, eu sempre falo, tenha um acompanhamento com profissionais da saúde que você confie, que você acredite. Não fica um ano inteiro sem aparecer no nutricionista ou no médico, porque realmente eles vão perceber coisas que você não percebe, às vezes, em você. E esse lado da nutrição comportamental é muito bom para quem, principalmente, percebe que faz muita dieta sempre, que cada hora está com um nutricionista e não muda. A pessoa precisa entender que se não muda é porque tem alguma coisa na cabeça dela que não está permitindo a mudança. Tá impedindo, né? Então, a gente precisa trabalhar aquilo ali, com estratégias, com cuidados específicos. Cada ser humano é um e a gente precisa ter um cuidado totalmente individualizado. Você costuma dizer que não importa apenas o que comemos, mas também como comemos. Explica isso para quem está nos assistindo. Com certeza. É muito fácil, como eu falei, eu passar um plano perfeito para um paciente. Meu trabalho, estudei para isso, mas é muito difícil a pessoa entender que não é apenas aquele plano perfeito que vai fazer a mudança nela, como a gente estava conversando agora. Às vezes, uma questão ali psicológica dela impede ela de emagrecer, ela não percebe o que é, e o profissional vai chegar ali e vai perceber, tá? Como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Como é que você comia? Essa questão mesmo da infância que a gente comentou agora, que a gente desaprende sinais de saciedade e fome, né? Sim. Às vezes a pessoa simplesmente não sabe perceber quando está com fome e quando está com saciedade. Ela come, não escuta mais o próprio corpo. E aí fala, meu Deus, eu como sem controle nenhum. Vamos reaprender a entender a saciedade do seu corpo? A fome. Tô com muita fome. Às vezes você está ali num grau muito baixo de fome ainda. A gente aprende os graus de fome eu trabalho isso com os pacientes, então eles entendem, tá? Esse aqui é o estágio que eu estou agora, esse aqui é o estágio que eu realmente sinto muita fome. Ou esse aqui é o estágio que eu sentia que eu estava com muita fome, mas na verdade é pouco. Então, como eu falei, são várias estratégias que a gente usa na nutrição comportamental, mas que a gente consegue ali trabalhar os sinais de fome e saciedade, que são básicos, assim, só puxei esse assunto porque é o mais básico de se ver no consultório das pessoas não entendendo e precisando trabalhar. Uhum. Vamos supor, duas pessoas podem comer exatamente o mesmo alimento e ter relações completamente diferentes com aquela comida? Sem dúvida nenhuma, cada pessoa é uma pessoa, né? É muito típico o casal. Às vezes come a mesma coisa do momento em que acorda até o momento que dorme, e a mulher costuma dizer que eu como tudo e engordo o dobro, meu marido não engorda nada, às vezes até perde peso, com a mesma comida, como pode? Metabolismo diferente. A taxa metabólica basal, normalmente da mulher, é mais baixa que a do homem, tem essas diferenças. Às vezes é uma mesma pessoa, assim, parecida, irmãs, digamos assim, tem metabolismo diferente. Uma passou a vida inteira fazendo exercício, a outra não. E por mais que tenham ali o mesmo peso, o metabolismo funciona diferente. A gente não consegue se comparar. Às vezes acha que a blogueira tem o mesmo corpo que o meu, é parecida, tem a mesma altura, o mesmo peso. Não, ela tem uma rotina completamente diferente. Às vezes ela se estressa mais. Até problemas como ansiedade, como depressão, alteram essa forma do metabolismo desenvolver, né? Sim. Trabalhar. Então a gente não pode de forma alguma se comparar, porque cada pessoa funciona de um jeito. Por que tantas mulheres passam a vida alternando entre dieta, restrição, culpa e a sensação de que fracassam novamente? Principalmente porque elas já entraram num ciclo, isso boa parte, né, que eu vejo, de culpa e restrição, que elas não conseguem mais sair, não sabem mais o que fazer. O que seria isso? A pessoa exagera, come muito,
depois se sente culpada, e aí entra num momento de restrição muito forte, eu não vou comer mais nada. Sim. E aí, consequentemente, não vai aguentar isso por muito tempo, vai acabar deslizando e vai perder o controle novamente. Depois dessa perda de controle, vai entrar em culpa de novo e fica nessa eternamente. E isso não é nem um pouco saudável. As pessoas precisam realmente entender o que está causando esse desequilíbrio, né, esse ciclo, para conseguir sair dele. E dificilmente sozinha consegue, precisa realmente da ajuda de um profissional que entenda, para entender ali a causa principal. Porque a gente às vezes associa muito é só eu controlar, é só eu não comer mais isso. Não vai, você vai ver aquele alimento ali, você vai ter vontade de comer. E não é errado comer aquele alimento, é errado você ter um descontrole, você não conseguir escutar o seu corpo, você não conseguir ter controle sobre si. E na nutrição comportamental a gente trabalha muito essa autonomia do paciente, né? Ele entender o próprio corpo, ele entender o que ele precisa, ele entender como funciona melhor para ele. Hoje eu estou mais ativo, vou fazer mais exercício, então eu vou comer um pouquinho mais porque eu preciso dessa energia. Hoje eu estou mais parado, mais em casa, mais cansado. Você precisa entender. Seu corpo vai ter aquela mesma fome de um dia que você faz muito exercício? Não vai. Não. E dificilmente as pessoas têm essa percepção. Acham que todo dia é igual, a gente precisa seguir tudo igualzinho sempre. Não é assim. Eu quero que você explique um pouquinho para que as pessoas possam entender. Por que nós precisamos comer? O que acontece com o nosso corpo quando nós estamos nos alimentando? Porque muitas pessoas não entendem por que comem. Por que precisa beber água? Quais as consequências da pessoa beber pouca quantidade de água? O que isso acontece no corpo? Então, explica um pouquinho. Por que a gente precisa se alimentar? A gente precisa se alimentar porque a gente precisa de nutrientes. Cada nutriente tem uma função diferente no nosso corpo. Começa logo pelo carboidrato, que muita gente tem medo. Carboidrato não pode, não vou cortar. Gente, carboidrato dá energia. A energia que você precisa para fazer exercício, para cuidar dos seus pais, para cuidar dos seus filhos, para trabalhar. Como é que você pode ter medo de um nutriente de um macronutriente que vai te dar essa energia para você fazer suas atividades do dia, né? Para dançar, para sair, para se divertir. As proteínas, elas basicamente participam da construção de músculos, né? E também da recomposição. Quando a gente, por exemplo, faz um exercício físico, a gente precisa ali recuperar aquela massa muscular. Então, elas atuam aí também. Cabelo, unha, qualquer parte da pele, a gente precisa de proteína para manutenção, né? Os micronutrientes entram em cada um com uma função, ajudam principalmente, por exemplo, vitamina A, na questão de antioxidante, a gente precisa aí de várias frutas diferentes, de vários vegetais diferentes, para a gente ter diferentes minerais no nosso corpo. Então, a gente, de diferentes formas, consegue se alimentar, nutrindo o nosso corpo. E, mais uma vez, alimento de verdade. Quando a gente fala de alimentos de verdade, a gente fala de frutas, vegetais, de grãos, de feijões, de alimentos que realmente saem da terra, e não o que a gente vê por aí no mercado, que a gente nem sabe o que é a composição, né? A gente vê ali um monte de nome diferente, que a gente não sabe o que é, mas está colocando para dentro. Como identificar a diferença entre fome física e aquela vontade de comer provocada pela emoção? Primeiro, a gente precisa entender o que é a fome no nosso corpo, né? Como eu falei, existem escalas diferentes que a gente consegue trabalhar com o paciente, e a partir desse momento em que ele entende em qual estágio está a fome dele, ele sabe se de fato ele está só com apetite ou com fome de verdade. Às vezes, o que é muito comum, a gente vê um prato de comida que a gente gosta e a gente quer comer aquela comida. Está realmente com fome ou não? Muito difícil controlar se você gosta daquele alimento, mas muitas vezes a gente vê e não está com fome, a gente só quer comer porque ele está ali, né? E é basicamente trabalhado, a gente realmente entender, mostrar para o paciente em que momento ele está com fome, em que momento ele só está ali com apetite, e a partir daí trabalhar. Tá, qual a quantidade certa para você então? E mais uma vez, não é porque não está com fome, às vezes é só um apetite ali sobre um doce, alguma coisa, que ele não pode comer. Tá tudo bem, mas entendendo o que é interessante para ele ou não. Existe um problema em encontrar prazer na comida? Porque muitas mulheres chegam a sentir culpa simplesmente por terem comido algo de que gostam. Comida é a forma mais fácil da gente conseguir prazer, né?
Em qualquer lugar que a gente esteja, vai estar vendendo alguma comida que a gente consegue ali sentir um prazer momentâneo. A gente chegou cansado do trabalho. Primeira coisa que você pensa em fazer, vou comer alguma coisa que eu goste. Ou, hoje eu mereço. Sim, esse daí eu escuto muito. É muito típico. Poxa, hoje eu cheguei muito cansada, eu mereço uma pizza, mereço um hambúrguer, mereço chocolate. E aí você sente aquela culpa depois que você come aquele alimento, né? Sim. É muito comum, infelizmente, mais uma vez, o problema não é o alimento, é como a gente lida com ele. Se todos os dias você acha que você merece comer uma pizza inteira, é um problema. Sim. Porque você está claramente sem controle. Agora, se você segue ali uma rotina muito interessante para você e um dia na semana você quis comer uma coisa diferente, por que você vai ter culpa daquela ingestão daquele alimento? Não tem porquê. E se você sente que sempre que você come alguma coisa diferente, você acaba desenvolvendo essa culpa, é preocupante, a gente precisa trabalhar. E a nutrição comportamental ajuda bastante também a trabalhar isso, esse sentimento de culpa, né, que não deveria estar acontecendo. Sim. O que você diria para a mulher que começa uma dieta toda segunda-feira e termina a semana se sentindo culpada porque não conseguiu mantê-la? Olha, primeiramente, acabou essa história de que segunda-feira é dia oficial de começar a dieta. A gente pode começar numa quarta, pode começar numa quinta, pode começar domingo. E não necessariamente o conceito dieta é começar algo ali num papel, quantas quantidades de arroz, quantas quantidades de feijão. Você pode estar considerando simplesmente comer melhor, né? Sim. Se está difícil para você seguir um padrão ali, eu quero de repente emagrecer, vou seguir isso aqui certinho, que não tem problema nenhum você seguir uma dieta. Mas vamos tentar algumas mudanças que realmente façam sentido para você antes de repente, colocar uma quantidade de arroz e feijão ideal para você? Vamos adicionar legumes e verduras na sua alimentação que talvez não tenha. Vamos diminuir quantidades específicas de algumas coisas antes de realmente colocar a quantidade que você tem que comer. E voltando, não é que segunda-feira é o dia de começar a dieta. Não é que domingo é o dia do lixo. Eu tenho pavor de dia do lixo. Se não existe comida, não é lixo. Muita gente precisando de comida, a gente não pode associar a comida a lixo, né? Qualquer dia é dia. E a gente realmente está comprometido para uma mudança. E entender que ela vai muito além do que se come, mais uma vez. Mas como se come? O que está ali atrapalhando você de conseguir um emagrecimento, por exemplo? Comer olhando o celular, trabalhando ou assistindo televisão interfere na nossa percepção de fome e saciedade? Às vezes a pessoa está ali comendo, não está prestando atenção nem no que está botando na boca, não sabe nem o sabor daquilo que ela está comendo, né? Não tem nem aquela apreciação da comida, né? Porque simplesmente não presta atenção naquilo. Isso pode interferir na alimentação? Sem dúvida nenhuma. É muito típico a pessoa comer, vendo o telefone, quando acabou, qual era o gosto da comida? Se você perguntar, estava mais quente, estava mais frio, estava mais salgado, estava mais doce, a pessoa não sabe. Às vezes quer tanto comer um alimento e quando come, taca tudo na boca e nem percebe como é que estava aquele alimento de verdade, não saboreou, né? Interfere sim na questão do próprio metabolismo, porque não deixa ali os hormônios de fome e saciedade funcionarem de forma ideal. Você não dá tempo, não dá estrutura para o seu corpo funcionar de forma certa. Então, a gente precisa estar ali com atenção plena. Até trabalho com alguns pacientes também a questão do mindful eating, que é muito interessante. Sim. É muito importante para algumas pessoas, inclusive, trabalharem. Estar no momento presente daquilo que você está fazendo, né? Porque muitas das vezes a pessoa nunca foi tomar um banho com aquela sensação de que eu estou me cuidando, eu estou tomando... Pega, passa a maneira, já se seca, tô com pressa, tem que sair para trabalhar, tô com não sei o quê. Até levantei o braço demais. Assim, as pessoas não têm aquela percepção de que precisa estar focada naquele momento daquilo que ela está fazendo, numa alimentação, de repente comer uma fruta, sentir aquele gosto daquela fruta, né? Isso também interfere muito, né? Sim, estudos mostram que quando você se encontra mais presente na alimentação, trabalha essa questão do mindful eating, você consegue levar mais atenção para outras áreas da sua vida, como o próprio banho, por exemplo, né? É muito típico a pessoa terminar o banho, eu passei o condicionador? Quantas vezes eu passei o shampoo? Tem gente que me conta isso e eu fico assim,
É muito típico, a gente faz as coisas com pressa, não percebe, mas quando a gente põe mais atenção na alimentação, outras áreas da vida, sem dúvida nenhuma, acabam tendo mais presença também, o que é muito importante. Verdade. Comer rápido demais também pode prejudicar a nossa relação com a alimentação? Sim, com certeza. Você não dá tempo para o seu corpo entender a saciedade, por exemplo. Isso é muito típico. Você comer um pratão de comida muito rápido e você... Meu Deus, e aí? Eu não estou saciada ainda. E se você espera um pouquinho, você consegue perceber que você está saciada mais do que você estava há 5, 10 minutos atrás. Que às vezes é a mesma sensação de você comer menos comida, mas comer mais devagar. Por exemplo, quando a gente come em família, que costuma ser mais devagar, né? A gente conversa, a gente está ali botando comida devagar na mesa, no prato. Costuma ter mais presença do que quando a gente está comendo sozinho vendo televisão ou no telefone. E aí, às vezes, a quantidade é até menor do que quando a gente está sozinho. Ou seja, sem dúvida nenhuma, essa percepção de fome, percepção de quantidade de comida muda quando a gente come sem atenção. Precisamos esperar sentir fome para comer. E outra coisa, nós precisamos se sentir saciado. A gente precisa parar de comer quando a gente está satisfeito. Porque tem gente que mesmo com o prato cheio, né, continua comendo até terminar a comida toda do prato. Isso é errado? Eu preciso se sentir saciado, eu preciso parar de comer? Como é que funciona? Se o seu sinal de saciedade está bem entendido por você, você pode seguir. Em que sentido? Você entende saciedade como estar muito cheia, com a comida até aqui, ou você entende saciedade como não estou mais com fome? Ou que grau de saciedade você está sentindo agora, né? Quando você consegue perceber isso, aí você consegue entender, tá bom agora de comida pra mim? Então, chega, não vou comer mais, não vou comer até ficar entalada. Porque tem gente que acaba associando muito a isso, né? Sim. Eu estou saciada quando eu estou muito cheia. Não é assim. E assim, a pessoa precisa sentir fome para começar a comer? Não necessariamente. Depende também do conceito de fome. Se você está com a barriga doendo já, não precisa esperar esse momento da barriga estar roncando, de você estar desesperado por uma alimentação, porque isso vai ser até prejudicial para a quantidade de comida que você vai comer. Você vai, sem dúvida nenhuma, perder o controle de quantidade, vai comer mais rápido, vai de repente comprar alimentos que não são tão nutritivos, porque é o primeiro que você viu pela frente. Isso é muito típico de quem acha que, já que eu vou à noite numa festa, eu não vou nem almoçar. Vou tomar café da manhã, beber água e vou à noite para a festa. Qual a chance de você chegar nessa festa e comer tudo que vê pela frente? Todas. Todas. Você não vai se controlar. Não. Então é melhor que você coma tudo certinho ao longo do dia, tenha todas as refeições, de repente até jante em casa, chegue na festa e você vai estar saciado. E não vai enfiar o pé na jaca. Exatamente. Então, assim, é perceber como o seu corpo funciona. E não esperar aquela fome drástica, porque isso aí vai te descompensar tudo. É perceber, tá na hora de eu comer, eu estou me sentindo saciada, então não preciso comer. Mas estou ali já passou muito tempo, que eu comi, estou começando a ter aquele sinal de fome, vou comer. Clarissa, nós estamos chegando à reta final do nosso podcast. E esse podcast também marca o início de algo muito especial. A partir de agora, você passa a fazer parte do projeto Visão Feminina. Como você recebeu esse convite? Recebi esse convite de uma forma muito linda. Primeiro, teve o nosso primeiro contato, né, que foi muito interessante. A gente discutiu mais ou menos como a gente trabalhava e a gente conseguiu entender que os nossos planos estavam muito alinhados, nossa forma de trabalhar estava muito alinhada. E aí depois você comentou comigo sobre esse convite. Eu, sinceramente, como eu falei, eu admiro muito o seu trabalho. Então, fazer parte de algo que transforma a vida de mulheres é de uma força assim, gigante, é de um potencial gigante. Então, sem dúvida nenhuma, me senti muito honrada. Que bom, fico feliz. Você terá um espaço fixo mensal na revista Visão Feminina, falando sobre alimentação e comportamento. O que nossas leitoras podem esperar desses conteúdos seus? Podem esperar acolhimento, muita sinceridade, muita verdade e ciência. Porque a gente precisa trabalhar com ciência acima de tudo, né? Com a verdade. E com acolhimento, com a empatia que todas as pessoas merecem. Não gosto de uma linguagem muito grossa com as pessoas. Eu acho que todo mundo merece ali um cuidado específico, um cuidado diferencial. E eu acho que elas podem esperar novidades aí que de repente elas não costumam escutar, não costumam conhecer algumas novidades aí. Top. Eu acredito
que muita informação pode iniciar uma transformação. O que você gostaria que uma mulher começasse a mudar na relação com a alimentação depois de acompanhar esses seus conteúdos na revista? Eu gostaria que elas se conhecessem mais, entendessem mais como funciona o corpo delas, principalmente em relação a como elas se alimentam, né? Entender o passado, entender o presente, entender o que elas querem para o futuro delas e perceber se o que elas estão vivendo agora condiz com o que elas querem para o futuro delas, entender se elas estão conseguindo ter uma rotina condizente ao que elas querem para o momento delas e ajudar da melhor forma possível que elas consigam perceber essas falhas e consertá-las. Nós estamos dando início também, mês que vem, a um novo passo, né? Que é a imersão Visão Feminina. E essa nossa parceria não vai ficar apenas na página da revista, nem apenas aqui no podcast, né? Estamos construindo algo ainda maior. Um projeto presencial pensado para aproximar as mulheres. Clarissa, o que representa para você sair do digital e estar presencialmente com essas mulheres? É incrível porque eu venho trabalhando de forma online e sinto essa vontade de me conectar mais com outras pessoas. Eu tenho um outro projeto também, que eu acabo fazendo eventos e encontrando com pessoas, mas acaba tendo essa necessidade de me conectar mais com pessoas. E tendo essa imersão, eu acho que é o momento perfeito para ir além do que a gente fala atrás da câmera, né? Mas também olhar olho no olho, tocar as pessoas, entender como elas realmente estão. Não que o trabalho online seja inferior ou superior ao presencial, mas é diferente, né? A gente percebe que tem pessoas que precisam muito desse cuidado presencial e poder ter a chance de atuar assim é sensacional. A futura imersão Visão Feminina nasce com uma proposta de acolhimento, conexão, troca, cuidado e aquela energia boa que acontece quando mulheres se encontram com um propósito. Como que a nutrição comportamental pode fazer parte dessa experiência? Eu acredito que levando uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a enxergar como nutrição, que é ou até mesmo nutricionista, que é essa pessoa que vai dizer quanto de arroz, feijão e carne você vai comer ao longo do dia. Mas te entender e te acolher para além disso, como é que era a sua alimentação ano passado, esse ano? O que você gosta de comer? Como você se sente bem comendo? Levar essas outras visões que a gente não costuma levar, ou acha que o nutricionista não está nem aí para como a gente se sente, de repente, comendo uma carne. Tem gente que acaba achando que precisa comer carne por causa do ferro, por exemplo. E a pessoa não gosta e acaba comendo só porque sempre passaram para a pessoa ali que ela precisa. Mas aí quando você consegue entender que a pessoa não gosta daquele alimento, não se sente bem comendo aquele alimento, independente da necessidade do corpo, necessidade, né? Se é obrigado a comer ou não, né? Pois é, a gente consegue adaptar para a pessoa. Quando nós reunimos alimentação, movimento, autocuidado, conhecimento e conexão entre as mulheres, você acredita que conseguimos olhar para a saúde de uma maneira muito mais completa? O que você gostaria que uma mulher sentisse ao sair de uma experiência como essa? Gostaria que ela se sentisse acolhida. Essa é a palavra principal. Ela entendesse que a saúde dela realmente importa para além de não estar com doenças. Mas o conceito realmente de saúde, né, que é o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual também. Porque nós estaremos abordando, né, a energia, a espiritualidade, essa conexão entre mente, corpo, espírito, que é importante, né? Então será uma imersão completa. A gente vai falar palestras, vai falar sobre muitas coisas que as pessoas normalmente não abordam no dia a dia e vai ser para realmente transformar essas mulheres, né? Um momento de escuta também, né? Porque muitas pessoas têm o que falar, mas não sabem para quem falar. E aí, num ambiente que elas se sentem realmente ouvidas e acolhidas, elas conseguem soltar, conseguem perceber que outra pessoa passa por aquele mesmo problema. Sim. E aí conseguem se conectar com outra pessoa. Isso é muito rico, né? Exatamente. Pergunta final de impacto. Clarissa, se você pudesse mudar apenas uma coisa na forma como as mulheres enxergam a comida e o próprio corpo, o que você gostaria que elas aprendessem? Difícil. Essa eu te peguei. Falei que era de impacto? Repete a pergunta, por favor. Claro. Se você pudesse mudar apenas uma coisa
na forma como as mulheres enxergam a comida e o próprio corpo. O que você gostaria que elas aprendessem? Principalmente em relação ao corpo, parar de se comparar, entender que cada corpo é um corpo. É muito comum as pessoas acabarem dizendo: meu corpo não é bom, meu corpo não é perfeito, meu corpo não merece isso, merece aquilo. Seu corpo te permitiu fazer tanta coisa incrível ao longo da sua vida, te permitiu ter filhos, de repente, te permitiu viajar, te permitiu fazer coisas incríveis que você hoje em dia gosta de falar que você fez. Então, como ele não é um corpo perfeito, sabe? Sim. Independente de como é o seu corpo, das marcas que ele tem, ele é sim um corpo perfeito. E a alimentação, seria muito importante que as pessoas conseguissem se entender mais, né? Entender o que funciona para elas e o que não funciona para elas, e parar de se comparar com o que funciona para o outro. Sim. Você tem 3 minutos para você falar o que você quiser. Você pode divulgar o teu trabalho, você pode falar alguma coisa para as mulheres, pode falar diretamente para a câmera. O que você quiser falar, você pode falar. Gostaria de começar falando: conheçam o seu próprio corpo. Independente da forma que você vai começar a se conhecer mais, se autoconhecer, comece. Seja entendendo: eu gosto desse alimento, não gosto, tá tudo bem. Você não precisa comer, por exemplo, chuchu, só porque dizem que é saudável, se você não gosta de comer chuchu. Entenda como as emoções afetam a sua alimentação. Entenda que o seu corpo é sim um corpo perfeito. Parem de se comparar. A gente vive uma sociedade que está cada vez mais buscando a magreza, e a gente precisa falar sem disso, porque as pessoas estão fazendo loucuras em busca dessa magreza extrema e passando do limite do saudável. A gente precisa ter cuidado com isso. Procurem profissionais realmente qualificados e que possam ajudar vocês, médicos, nutricionistas, educadores físicos, que realmente estejam ali alinhados ao que você acredita. Se de repente você não se conectou com um profissional, você procure outro. Mas entenda que realmente existem profissionais prontos para ajudarem vocês, existem profissionais que realmente querem o bem de vocês. E levar em consideração também que o que a gente estava conversando, que bem-estar vai além de não ter doenças, saúde vai além de não ter doenças, vai o bem-estar físico, emocional, espiritual, tudo que abrange o conceito de bem-estar, né? A gente considera aí como saúde. Então, cuidem de vocês. Vocês são o bem mais precioso de vocês. O corpo nos permite levar a tantos lugares incríveis e a gente precisa dar o valor que ele precisa, né? E esse valor é dado principalmente cuidando dele. E como você pode começar a cuidar hoje do seu corpo? Exatamente. Clarissa, muito obrigada. Essa foi uma entrevista incrível. Eu passei do tempo porque estava tão gostoso aqui que eu nem quis contar mais o tempo. Deixei a gente continuar. Mas está tudo certo. Porque eu tenho certeza que agregamos muito valor a muita gente. Tá? Eu queria primeiramente agradecer a FAFERJ por abrir esse espaço para a gente poder falar sobre assuntos muito importantes e esclarecer coisas muito importantes para as mulheres. Tá? E eu gostaria também de agradecer ao François, que está sempre me apoiando, que está sempre aqui comigo, que fica atrás das câmeras, especialmente muito importante nesse projeto, tá? Que se não fosse por ele eu não estaria aqui. E muito obrigada por compartilhar, Clarissa, o seu conhecimento e também um pouco da sua história conosco. E quero dizer que é com muita alegria receber você, não apenas como convidada nesse podcast, mas agora também como parceira do nosso projeto Visão Feminina. Tenho certeza de que essa união vai nos permitir levar informação, acolhimento e novas possibilidades para muitas mulheres, através da revista, do podcast, da imersão, né, que estamos construindo para o futuro dessas mulheres. E quero deixar também o nosso agradecimento especial, né, a todas as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast. Muito obrigada por você fazer parte da nossa trajetória, da nossa história, tá? Eu quero acrescentar também conosco a importância da iniciativa que aproximam as pessoas e levam conhecimento para a nossa comunidade. E para você que nos acompanhou, fica uma reflexão. Cuidar da alimentação não precisa significar viver em guerra com a comida ou com o próprio corpo. Cuidar também pode significar compreender, acolher e aprender a fazer escolhas mais conscientes. Acompanhe o podcast Visão Feminina, tanto aqui no nosso canal do YouTube, podcast.visão feminina, ou no nosso Instagram, podcast.visão feminina, ou até agora estamos também no TikTok, tá? Então você pode nos acompanhar em todas as redes sociais, e porque teremos muitas novidades chegando por aqui. Porque quando mudamos a visão,
transformamos a vida. Muito obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada a você, adorei. Obrigada por entrar nesse projeto, por fazer parte dessa história. Tenho certeza que a gente vai começar.